Bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês vão ver a aula, né? Pessoal, terceiro ano é de Mauá. Nós estamos aí repondo, né, aquela aula sobre a Revolução Chinesa que eu prometi para vocês, né? É uma aula importante, uma aula que hoje o tema China está muito em alta, em função até dos debates aí entre americanos e chineses, né? A questão das vacinas, a questão da tecnologia 5G, né, que é uma disputa aí tecnológica entre empresas chinesas e empresas norte-americanas que nós vimos aí na mídia, né? Então, é importante para nós entendermos um pouco da história da China no século XX, principalmente a Revolução Chinesa, a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, ou a Revolução Maoísta, como nós falamos ali, e depois entender o processo de abertura econômica da China a partir dos anos 70, com Deng Xiaoping. Então, a gente vai tentar analisar um pouquinho do que foi a Revolução Chinesa, como é que essa Revolução Chinesa atingiu, né, a estrutura política, social e econômica da China, e como é que a China, de um império, né, no final do século XIX, início do XX, ela passou pela República, um modelo capitalista, viveu suas crises, e em 49, sob a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, se tornou uma república comunista. Tá? Então, o pessoal aí de Mauá do terceiro ano, né, que nós estamos aí nessa última aula de revisão de conteúdos, preparando para a revisão final, vamos tentar entender um pouco da China agora. Vamos lá. A China, ela foi violentamente explorada durante o período neocolonial. Vocês vão lembrar de uma aula de neocolonialismo que nós tivemos. A China tinha aquela famosa política de portas abertas, que várias nações europeias, mais o Japão, mais os Estados Unidos, acabaram ocupando, explorando, né, a China violentamente no final do século XIX, início do século XX ali. Essa exploração capitalista violenta deixou a China, a população chinesa, numa situação miserável, né? Mas que permitiu que a China se modernizasse, que a China crescesse, que a China buscasse tecnologia tanto na área de transporte quanto na área bélica naquele momento ali. Ou seja, um lado ruim, a miséria da população explorada pelo neocolonialismo, e um lado, vamos dizer assim, que facilitou o desenvolvimento chinês, a tecnologia deixada, né, por esses exploradores, por esses países que invadiram a China e ocuparam economicamente a China ali. O processo ele vai gerar uma série de conflitos, uma série de guerras civis, que vão levar o trabalhador do campo, o trabalhador rural, o camponês chinês, a parar de produzir para lutar pela terra, lutar pelos seus direitos, lutar contra a fome. A produção agrícola chinesa vai entrar em colapso, porque há um distanciamento do trabalho em função da guerra, em função das crises que acontecem no final do século XIX, início do XX ali. E a China, de um lado, guardando a tecnologia trazida pelos exploradores imperialistas, e do outro, vivendo a miséria, a fome, a queda da produção agrícola chinesa, é um país que vive uma crise muito violenta no comecinho do século XX, né? Bom, comecinho do século XX, nasce um Partido Popular Nacional Chinês chamado Kuomintang, o Kuomintang, né? Organizado por um cara chamado Sun Yat-sen, está aqui, né? Defende que a China deveria passar por uma grande revolução, uma grande transformação, derrubar o Império Chinês e transformar a China num novo governo, numa nova forma de desenvolvimento que saísse da mão do imperialismo, saísse da mão dos investidores ou dos imperialistas de capital externo ali dentro, né? O último imperador chinês, o Puyi, ele é derrubado, né, a partir de uma revolução que acontece na China em 1911, né? É proclamada uma república, né, fundada por Chiang Kai-shek, né, que recebeu apoio de Sun Yat-sen. Os nomes chineses não importam, importante a gente lembrar que com o Kuomintang, com a luta pela reforma, pela mudança de panorama na China, o império é derrubado e nasce a República Chinesa. Essa república, né, de certa maneira, ela vem pelas mãos do capitalismo, ela não vem numa república socialista, comunista, nada assim. Ela vem pela mão capitalista e ela se fundamenta a partir do quê? Do Kuomintang
do Partido Popular e da luta, né, para que a China voltasse a crescer, se desenvolver, que a fome fosse um problema resolvido na China, que a China pudesse sair do marasmo e do atraso gerado pelo neocolonialismo. Dentro dessa China republicana, a partir de 1917, que é o ano da Revolução Russa, o comunismo começa a crescer na China, os jovens chineses, muitos jovens da China, se tornam integrantes do Partido Comunista Chinês, o apoio da União Soviética é muito importante, e conforme a União Soviética vai crescendo, vai se desenvolvendo, pós-revolução, com Lenin, depois com Stalin, as ideias, a consolidação do comunismo lá na União Soviética, acaba chegando para os chineses também. Essa chegada do comunismo a partir da Revolução Russa, né, acaba, né, de certa maneira, trazendo uma mudança no panorama, né? O Sun Yat-sen, que é o líder do Partido Popular, instaura um governo, né, com características comunistas na região do Cantão, que é uma parte da China, se opõe ao governo capitalista de Yuan Shikai, que ele havia apoiado anteriormente ali, né, e combate a República e combate um novo império criado por Yuan Shikai ali. Em 1925, né, o general Chiang Kai-shek assume o poder na China, persegue os comunistas, ou seja, há um embate entre o comunismo e o capitalismo chinês. O Chiang Kai-shek, que chegou ao poder em 25, começa a combater o comunismo, né, perseguindo os comunistas chineses, e esses comunistas fogem, atravessando a China, né, fugindo do governo capitalista do exército de Chiang Kai-shek, liderados, né, por um cara chamado Mao Tse-tung. Essa marcha que sai, né, quando os comunistas se reúnem, fugindo do general Chiang Kai-shek, é chamada de Longa Marcha, ou a Grande Marcha. Eles marcharam 10 mil quilômetros, se refugiaram numa província chinesa, onde vai se desenvolver o comunismo, chamada Shanxi, né, e lá o Mao Tse-tung começa a desenvolver as ideias de luta contra um governo capitalista, contra um governo de Chiang Kai-shek, né? E após a Grande Marcha, o Mao Tse-tung começa a se tornar uma espécie de líder desse movimento comunista que está nascendo na China ainda em 1925. Galera, para a gente poder sintetizar a coisa, o Império foi derrubado, né? Eu vou voltar aqui o slide para vocês poderem olhar, né? Esse Império derrubado, né, teve, se eu consigo mostrar aqui, o Partido Popular Nacional Kuomintang, de Sun Yat-sen, liderando a derrubada do Império Chinês. Nasce uma república capitalista apoiada pelo Partido Popular, mas a gente percebe que o comunismo começa a ganhar força entre os jovens a partir da Revolução Russa, né? O Sun Yat-sen, o líder, antigo líder do Partido Popular, acaba, né, formando um governo apoiado por comunistas ali, combatendo o governo capitalista que ele havia colocado no poder na Revolução Republicana. E com a morte, né, de Sun Yat-sen, a gente vê, né, a chegada ao poder na China de um general, o Chiang Kai-shek, um líder capitalista, um líder que perseguiu comunistas, um líder que forçou os comunistas a marcharem em direção a uma província chinesa. Essa marcha longa de 10 mil quilômetros, chamada de Grande Marcha ou Longa Marcha, conduzida por um jovem, né, adepto do comunismo chamado Mao Tse-tung. Bom, em 37, a China foi invadida, né, pelos japoneses, né, durante aquele período que vai preceder a Segunda Guerra Mundial, e acabou levando a China a esquecer a disputa capitalismo e comunismo lá dentro, e aos comunistas e ao Kuomintang, que era o partido do Chiang Kai-shek, se unirem para combater a invasão japonesa na China. Forma-se o Exército Popular de Libertação. De um lado, você tem o Japão invadindo, do outro lado, você tem comunistas e o Kuomintang, que era o governo capitalista, né, de Chiang Kai-shek, juntos, combatendo o inimigo comum, que era o Japão. Bom, no final desse período, né, no final dessa luta contra o Japão e toda essa briga, né, que vai acontecer na China ali, você vai ver, né, que há uma tentativa novamente de eliminar o comunismo chinês, né,
essa tentativa de eliminar o comunismo, ela é malfadada, ela acaba não funcionando, né? O Mao Tse-tung lidera os comunistas chineses, ordena a distribuição de terras aos camponeses, fortalece o exército camponês, que é o exército formado, né, para a luta contra o Japão e que agora vai combater o governo capitalista da China. E em 47, né, ele tinha um exército formado por camponeses tão forte quanto o exército do governo, o governo de Chiang Kai-shek. Ele pode lutar de igual para igual a partir de 47 para tentar derrubar o Kuomintang, que é o governo capitalista, Chiang Kai-shek, usando o seu exército de camponeses, seu exército, né, vermelho chinês está sendo constituído ali. Os comunistas avançam, o Chiang Kai-shek abandona o poder, ele deixa o poder na China, é o cara que vocês estão vendo na imagem aí, né? Esse cara vai para uma ilha chamada Formosa, onde ele vai ficar exilado ali, refugiado ali. Essa ilha Formosa tem esse nome que foi um dia domínio português. É, na verdade, o que nós chamamos de ilha de Taiwan, hoje, né? E em 1º de outubro de 49, após a guerra contra Chiang Kai-shek, contra o Kuomintang, que era o governo capitalista, que havia tomado o poder, né, lá no início da República, com o fim do Império, ele consegue montar a República Popular da China. Ou seja, Mao Tse-tung cria a China comunista. E aí, só para a gente poder entender a divisão, poder entender um lado, entender o outro, né? A grande China, que a gente conhece hoje, é a República Popular da China. Comunista, criada por Mao Tse-tung, derrubando Chiang Kai-shek, derrubando, né, o Kuomintang, que era o governo anterior, que era apoiado no capitalismo, né? Conseguiu fazer isso. A ilha de Formosa, que é Taiwan, ela passa a ser chamada de República Democrática da China. Então, tem duas Chinas. A República Popular Comunista e a República Democrática Chinesa, que é Taiwan. Eu não posso esquecer que quem vive em Taiwan, originalmente, é chinês. Fazia parte da China. Foi a parte da China que o Chiang Kai-shek transformou num pequeno país capitalista onde ele viveu. E o resto, o grande território chinês, se tornou a grande China comunista ou a China popular, como é falado ali, né? Galera, é complicado isso, porque se eu chegar para um taiwanês hoje e falar que ele é chinês, ele fica bravo. Porque o taiwanês, ele fala, não, chinês é aquele cara comunista que vive lá na China. Eu sou taiwanês, eu moro em Taiwan, eu sou capitalista. Então, existe uma divisão, né? E vocês sabem que até pouco tempo atrás era proibido voos, né, transporte entre China e Taiwan, porque essa briga começou com a derrubada do líder Chiang Kai-shek, que vocês estão vendo aí, e com a formação da República Comunista Chinesa, República Popular da China, essa briga durou até o século XXI. Então, a gente via, por exemplo, chineses querendo visitar parentes em Taiwan, ou taiwaneses querendo ir para a China, e era proibido. Depois, com o tempo, foi feito acordos, né, diplomáticos, negociações para abrir essa ligação entre as duas regiões, né? Eu posso até falar, né, das duas Chinas, né, da China comunista de Mao Tse-tung e da China capitalista do Chiang Kai-shek, do general Chiang Kai-shek. Bom, o Mao, entre 49 e 53, ele mesclou um pouco das ideias do comunismo com as ideias capitalistas para poder sobreviver e manter a construção da República Popular da China. Então, usava-se um pouco das ideias capitalistas e um pouco das ideias comunistas dentro do processo, né? Em 54, 5 anos depois da Revolução, que foi em 49, né? Ele criou, né, o Congresso Nacional do Povo Chinês, né? O Mao Tse-tung seria o primeiro presidente dessa China comunista, né? E ele organiza, para tentar desenvolver a China, copiando a União Soviética, ele organiza o primeiro plano quinquenal, ou seja, um plano, uma economia planificada para a China, como Stalin tinha feito lá na União Soviética, estimulando a industrialização, desenvolvimento econômico, agricultura, criando as cooperativas agrícolas, ou seja, seguindo o mesmo modelo stalinista. Então, o Mao Tse-tung vai tentar copiar, dentro do seu governo, dentro da sua lógica de formação de um governo comunista ali, o que o Stalin havia feito, o que o Stalin havia criado
dentro do modelo soviético da época, né? Isso vai levar, em 58, ao segundo plano quinquenal, que foi chamado de grande salto para frente, onde a China tentava crescer rapidamente, chegar a um patamar de desenvolvimento bastante grande, mas o grande salto para frente não deu certo. O grande e previsto desenvolvimento chinês se esperava com um grande salto, não aconteceu. Então, a industrialização, o desenvolvimento agrícola, as cooperativas, os planos quinquenais para fazer a China explodir economicamente não funcionaram, né? O que aconteceu? O Mao Tse-tung, desanimado, ele deixou a presidência da China, né? E continuou comandando o Partido Comunista. Então, galera, literalmente, o que acontece? A China terá um novo presidente, mas quem ainda continua com o poder, quem ainda continua comandando a revolução iniciada em 49 é o Mao Tse-tung. É muito mais importante ser o presidente do Partido Comunista do que ser o presidente da República da China naquele momento ali, né? O Mao fica afastado do poder a partir de 59, com o fracasso do Grande Salto, né? Volta ao poder em 66, reassume o cargo de presidente em 66, e aí ele faz a famosa Revolução Cultural Chinesa. O que é isso? Ele estabelece uma revolução própria, ele escreve o Livro Vermelho, né, que vai ser usado por todos os chineses, você vê a foto aí dos jovens chineses usando o Livro Vermelho. Essa revolução cultural não permite as práticas capitalistas, não permite a crítica ao governo, não permite de maneira nenhuma oposição ao governo chinês. Então, a partir da Revolução Cultural de 66, vai ter uma violenta repressão, com milhares de chineses mortos, milhares de chineses fugindo da China, em função da imposição da doutrina, do grande livro, da doutrina maoísta, vamos chamar assim. O nosso amigo Mao Tse-tung passa a ser chamado de grande timoneiro. Galera, o timoneiro é o que conduz o barco, é o que conduz o timão do barco, né? Então, o Mao é o grande timoneiro, o grande condutor dessa segunda fase da Revolução Chinesa, a partir da Revolução Cultural, onde ele vai criar parâmetros específicos para o comunismo chinês, e por isso que nós chamamos de comunismo maoísta, baseado na Revolução Cultural, baseado no Livro Vermelho, baseado na imposição e na repressão dos inimigos do Estado e do governo ali. E a oposição chinesa ela passa a ser eliminada, literalmente, na China. Como eu falei, milhares e milhares de pessoas serão mortas, milhares e milhares de pessoas terão que fugir da China para evitar a opressão gerada pela Revolução Cultural, pelo uso do Livro Vermelho, pela Revolução Maoísta, tá? Bom, o Mao Tse-tung fica no poder até 1976, ou seja, ele governa a China até metade dos anos 70, ali, basicamente, né? Quando assume no seu lugar, né, após a sua morte, o líder Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele veio para fazer a abertura econômica da China. Ou seja, a China, que era um país fechado, um país comunista isolado no maoísmo, um país altamente repressivo, violento, usando a doutrina criada pelo Mao Tse-tung para impedir a volta do capitalismo ou impedir uma oposição às ideias do governo chinês, acaba se abrindo a partir de 1976. Alguns anos depois são criadas as ZEs, que vocês estudam aí em geografia, as zonas economicamente especiais, zonas econômicas especiais chinesas, né? Onde você vai ter o desenvolvimento de determinados tipos de produção em cada área, em cada região da China, que foi zoneada em áreas de crescimento econômico ali. Basicamente, a partir da abertura de 1976, com Deng Xiaoping, a partir da criação das ZEs, das Zonas Econômicas Especiais, a China começa a passar por um crescimento muito grande, ela começa a passar por um desenvolvimento econômico gigantesco, ela começa a capitalizar a sua economia, ou seja, ela continua comunista na política, ela continua comunista na sociedade chinesa, como é até hoje, mas começa um processo de abertura, né,
lá em 76, muito pequeno, que vai ser ampliado a partir dos anos 80, a partir daquele momento do final da Guerra Fria, né? Em 88, a China passa por um grande salto, vamos colocar assim, de desenvolvimento. O presidente Li Peng chega ao poder, né? Não como um presidente, como havia antes, mas como um primeiro-ministro chinês, adota uma postura forte contra a abertura que vinha acontecendo ali no país, naquele momento ali. Aquilo começou com o Deng Xiaoping, vai ser questionado pelo Li Peng em 88, ao medo, né, de que o comunismo, com o fim da Guerra Fria, comece a morrer, e a China não quer isso, né? Os jovens chineses vão para a rua pedindo a abertura da China, pedindo o fim, né, daquele modelo comunista mais fechado, baseado no maoísmo, né? E a marcha estudantil gera o que nós chamamos de Primavera de Pequim, que é quando o governo chinês vai enfrentar as manifestações estudantis, as rebeliões, né, de populares na rua, o choque vai ser violento, o governo vai reprimir violentamente a população, né? E nós vamos ver, entre 88 e 89, uma abertura da China forçada pela Primavera de Pequim, ou seja, pelo momento que o povo começa a pressionar o governo para que não termine o comunismo, mas que ele se abra para que a China possa capitalizar e se desenvolver, né? A gente tem essa imagem famosa durante uma demonstração de poder bélico do exército chinês, um desfile militar em Pequim, né? Você vê um jovem estudante que para na frente dos canhões, na frente dos tanques de guerra ali, impedindo o avanço deles. Essa imagem é mostrada para o mundo inteiro como uma parte da Primavera de Pequim, como uma parte da luta, né, pela redemocratização do país, pela liberdade no país, né, em 89, onde o governo acabou usando uma violência extremada, exagerada, pesada contra a população. A população foi violentamente reprimida em 89, durante a Primavera de Pequim, né? Esse jovem simboliza, na verdade, a luta do povo por uma abertura da China, por uma abertura não só econômica, mas por uma abertura também política, por uma democracia dentro do governo chinês ali. E nós vamos perceber, galera, e é importante pensar nisso, né, sempre, que a China, depois de 76, com Deng Xiaoping, depois dessa Primavera de Pequim, em 88, 89, aí, que buscava uma maior autonomia, uma maior liberdade para o povo chinês, a China veio crescendo de maneira violenta. A China chegou a ter índices de crescimento que passavam no seu PIB de 10% ao ano, alcançou a posição de ser a segunda maior potência mundial, anos atrás, né? Ameaçando até a hegemonia norte-americana, né? Hoje, o governo chinês ainda mantém o poder na mão do Partido Comunista. O líder chinês é eleito pelo partido, não pelo povo, né? O Congresso chinês elege o líder para mandatos de 10 anos, são mandatos decenais que existem na China. Politicamente e socialmente, a China ainda é um país que mantém algumas ideias do comunismo, ainda é muito opressora com relação às manifestações do povo. Vocês viram aí esse ano passado, esse ano, né? Muitas manifestações que foram reprimidas violentamente pelo governo chinês, né? Onde o povo buscava maior autonomia, maior liberdade, maior direito, né? Principalmente em Hong Kong, que foi um território que foi reanexado à China, né? Durante o fim do neocolonialismo. Hong Kong, que tem um espírito capitalista, voltou a pertencer à China, que tem esse espírito ainda político e social comunista. Há um embate entre a província de Hong Kong e o governo chinês, que é muito forte. E hoje, na mídia, como eu falei no começo da aula, nós observamos, né, a disputa, né, entre China e Estados Unidos, né, seja nesse momento que nós vivemos agora, pela vacina, né, a questão das empresas americanas e o choque com a empresa chinesa que está produzindo lá o Coronavac, né, a vacina lá contra a Covid. Essa briga entre americanos e chineses não é só na vacina, é uma briga comercial,
É uma briga pelo mercado econômico mundial, que é muito forte ainda entre eles ali. A gente viu, né, nessa última semana aí, a disputa pela implantação da tecnologia 5G no mundo, em que os americanos estão correndo atrás, mas a China já está passos e passos à frente, né, com as empresas chinesas desenvolvendo essa forte tecnologia 5G e querendo vender para o mundo, né? E o debate muito forte né? E é uma questão de atualidade muito interessante, né? Quem conseguir desenvolver, quem conseguir espalhar, vender e comercializar essa tecnologia 5G para o mundo, vai ser a grande potência mundial daqui a pouquinho. O 5G vai dominar basicamente tudo no mundo, né? Desde um carro que vai andar autonomamente até os utensílios de casa, o funcionamento de equipamentos, vai ser tudo coordenado utilizando a tecnologia 5G. Essa briga comercial China e Estados Unidos chegou no Brasil. O governo brasileiro hoje é um governo pró-americano, pelo menos enquanto Trump estiver no poder, né? Até o final agora do ano. E o governo brasileiro está estabelecendo sanções para evitar que a China consiga vender a tecnologia 5G chinesa no Brasil. Então, é uma briga que chegou para nós, é uma discussão que chegou para nós, que pode aparecer para vocês aí nas provas de vestibular e de Enem, que é um debate interessante sobre essa China que passou de um império para uma república, de uma república para uma revolução comunista, de uma revolução comunista para uma tentativa de um desenvolvimento, né, com um grande salto para frente, que Mao Tse-tung tentou dar e não conseguiu, para um governo extremamente violento, né, um governo extremamente controlador, né, que foi o governo a partir da Revolução Cultural Chinesa nos anos 60, né, e que se abriu para o mundo, conseguiu uma abertura para o mundo com Deng Xiaoping, que nos anos 80, 88, 89, viveu a tentativa de se manter o regime comunista forte, enfrentando a vontade do povo chinês, que queria mais democracia, mais liberdade, e que hoje né, a segunda maior potência mundial, se a gente for analisar a China hoje, ameaçando, como eu falei, a hegemonia norte-americana, disputando a economia mundial com os Estados Unidos, disputando o mercado de tecnologia com os americanos, disputando até a vacina com os americanos aí. Então, são coisas que a gente tem que analisar dentro da história chinesa e no contexto da atualidade, para que nós possamos pensar, analisar e entender o que pode ser pedido no vestibular aí para vocês, tá bom? Galera, agradeço a atenção de vocês, estou à disposição. Terceiros anos de Mauá, tá? Saibam que nós estamos com você fortemente aí, confiamos em vocês, sabemos do estudo que vocês estão tendo, da preocupação com o vestibular, de estar em sala de aula toda terça-feira aí comigo na luta, né? Então, a aula está dada. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. A gente eu encaminhei para vocês aí no Classroom, né? A resolução de exercícios das aulas para vocês poderem conferir. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição nesse momento aí, que nós vamos entrar em revisão, tá bom? Aula de China dada, obrigado pela atenção. Até a próxima aula nossa, que já é a nossa aulinha de revisão. Tá bom, galera? Obrigadão, valeu. Tchau, tchau.